indicação. Vale a pena, né? Com participação. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre representação das mulheres na política. Embora o número de mulheres participando dos espaços políticos tenha aumentado nos últimos anos, ainda existe grande marginalização nessa esfera. Segundo dados da União Interparlamentar, uma organização internacional dos parlamentos, que estuda o comportamento do legislativo em quase 200 países, a participação das mulheres no poder legislativo no Brasil é de apenas 22,1%, bem abaixo da média mundial. O Brasil está na 52ª posição na lista de 192 países que mede a representatividade feminina na Câmara dos Deputados. As mulheres são 52% do eleitorado brasileiro, mas quando se mede a presença nos cargos de poder, os números são bem menores. Elas são 15% dos deputados federais e senadores e 14% dos vereadores. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, são 19 deputadas, pouco mais de 20% do total. No Executivo, apenas um estado é governado por uma mulher e 12% dos municípios brasileiros têm uma representante feminina nas prefeituras. Internamente, algumas siglas adotam políticas de promoção da representatividade feminina, mas, em geral, o controle é dos homens. De acordo com o levantamento da Transparência Partidária, apenas 20% dos cargos de direção a nível nacional são ocupados por mulheres. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a Adriana Caldeira, que é economista e palestrante. Adriana também é especialista em representatividade da mulher na política, né, Adriana? Com certeza. Adriana, a gente falou aí, de nada, é um prazer ter você aqui. Prazer todo meu. A gente falou de representatividade das mulheres na política, né? O que 52% do eleitorado, entre 15% e 20% aí nos parlamentos. Muito né? pouco. Nas prefeituras são 12%, igual eu falei agora. O que falta para vocês entrarem nesse mundo político? O que falta para a mulher de uma maneira geral? É a dupla jornada? Qual que é o problema hoje dessa baixa representação no Brasil? Olha, eu vejo a mulher ainda com preconceito em relação à política. Por mais que ela goste de discutir, né? E você vê em várias situações, quando eu vou fazer uma palestra, é um tema política, todo mundo quer falar, mas na hora de colocar a cara ali no jogo mesmo, eu vou representar, eu vou defender, existe a questão, da minha família, eu vou ser aceita ou não vou ser, vou disputar com muitos homens, eu não vou ter muita chance, a questão da dupla jornada, né, enfim. Então, a gente entende que as mulheres ainda falta o encorajamento de entrar na política e defender causas. E é um trabalho tão bonito, né? A força da mulher, a mulher é muito forte no mercado de trabalho como um todo. E muito mais focada, muitas vezes, que a maioria dos homens, né? Exato, ela olha detalhes, né? Isso já é do ser humano, da mulher. Isso é muito importante. Vê detalhes que o homem não vê. Então, se elas se engajassem muito mais na política, eu tenho certeza que muitas causas nobres, elas estariam vendo, discutindo, lutando pela população, que os homens não enxergam tanto. Isso tem relação ainda com... As mulheres ainda têm que dar alguns passos ainda em termos de representatividade na sociedade brasileira. Como é que você vê o papel da mulher na sociedade brasileira hoje? Assim, a gente já tem muito mais representação do que a gente tinha antigamente, mas ainda é pouco. As mulheres precisam estar mais representadas nos parlamentos. Isso é um reflexo da sociedade brasileira na sua análise? Como é que você vê essa questão? Olha, eu vejo uma questão seguinte, né? Quando a gente fala do mercado de trabalho, as mulheres começaram a aparecer na década de 70, quando as indústrias vieram com tudo e aí a mulher começou a aparecer um pouco. Hoje em dia, a mulher ela já é dona de casa, de pagar as contas, muitas vezes ela tem que ganhar mais que o marido, em alguns poucos casos. Ela sustenta o lar hoje, né? Ela sustenta o lar, mudou um pouco a história. E ela tem a jornada de, além de trabalhar fora, de cuidar da sua casa, de cuidar dos filhos. Lógico que tem o marido ali para colaborar, mas ela é muito mais focada nisso. E eu vejo que a questão de estar no parlamento, de vir para a política, é como se elas não acreditassem
às vezes um pouco, fala, eu não vou entrar naquilo, eu quero representar, eu quero brigar, lógico que tem aquelas que desde a faculdade, a gente vê USP, por exemplo, tem muitas, já é o perfil da faculdade, da mulher, sei lá, lutando, falando de temas políticos, mas na hora mesmo de vir e entrar num partido, se filiar a um partido político e buscar uma carreira política são muito poucas. Eu vejo que ainda tem uma falta de interesse ou um medo, talvez um medo por trás de como que eu vou... e o perigo de eu ser uma política, de eu defender, de eu ter que brigar de igual a igual com um homem num parlamento, você ainda vê aquele receio, né? Então, assim, seria maravilhoso, né? A gente vê deputadas aí que se dão tão bem. Aqui na casa vocês têm várias, né? Na questão no federal também, eu vejo muitas deputadas, eu fico assim muito feliz de ver as mulheres que lutam, ganham muitas causas, porque como elas são poucas, né? O que eu vejo aqui na casa, por exemplo, é as mulheres deputadas interessadas em participar da política, interessadas em ter um protagonismo, interessadas em participar de comissões importantes, de discutir assuntos relevantes dentro da Assembleia e também para a sociedade paulistana, né? Esse é o Exatamente. perfil que a gente vê muito na parlamentar mulher, assim, ela está muitas vezes, na média, muito mais interessada, né, em discutir melhorias na sociedade do que os homens de uma maneira geral. Então, seria muito benéfico ter vocês mais na política do que acontece. A gente tentou o sistema de cotas, né? E, por enquanto, as cotas ainda são uma mera formalidade, assim, né? Como é que você vê Ela esse virou sistema? uma lei, né, na verdade. Ela É uma começou, lei 30%, né? ela começou lá Mas atrás, mas ela pegou uma lei firme mesmo, que os partidos precisam ter 30% de mulheres, mas é difícil colocar essas mulheres. de uma maneira geral, os partidos preenchem uma cota ali, porque tem que Exata. preencher os 30%, Mas elas não são engajadas. Poucas desses infelizmente. 30% são engajadas. Eles são obrigados a ter, o partido é obrigado a ter os 30%, então eles vão chamar muitas mulheres, vão ter aquelas que vão abraçar a causa, que querem seguir uma carreira, e assim, eu digo eu sou economista, eu amo esse mundo político, né? Eu já nasci no meio da política, né? Trabalhando, eu sou da região do ABC, e meu irmão, na época, ele trabalhava muito próximo da política, ele era assessor, então eu me vi ali junto com os vereadores, com os prefeitos, enfim, e isso me interessa, eu gosto de assistir, eu gosto de estar discutindo política, e eu percebo que as mulheres são poucas realmente que querem entender o negócio, mas aquela que entende, ela sempre vai ter vitória. A gente vê vários casos, né? Eu assisti semana passada uma relatora da PEC, que o Alex Manente, né, do federal, um deputado federal, colocou, e ela estava sendo a relatora. Nossa, ela estava expondo as explicações, colocando o ponto de vista dela. Eu falei, nossa, olha uma mulher representando lá, como uma deputada federal, Representando bem, né? representando bem, né? Você já foi convidada, né, inclusive, né, para política. Como é que foi Já. esse processo? Como é que é esse convite? Nossa, tem um bichinho ali dentro que tá assim, vai, vai, vai. Realmente, eu já recebi um convite para ser uma pré-candidata, né, para vereadora de São Bernardo do Campo. E assim, estou estudando, é uma coisa que me deixa com brilho nos olhos muito grande, porque eu faço muito trabalhos sociais, né? Eu sou uma palhaça também, eu tenho muitos casos que eu gostaria de estar trabalhando, que é a questão da adoção, né, que eu vejo muito lento no Brasil, hoje um sistema de adotar crianças, mesmo na questão financeira, de você dar conhecimento para a população de finanças, né, do lar, que em várias palestras que eu já fiz, a educação financeira hoje, as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender o seu próprio holerite. E aí, quando eu vejo essas causas, né, quando eu recebi o convite, eu fiquei ali com aquele bichinho, vamos pensar, mas querendo engajar a causa mesmo, né?
porque eu tenho certeza que se eu entrar para a política, eu vou defender, eu sou muito aquela pessoa que tudo que eu faço, tudo que eu pego, eu vou do começo ao fim, eu sou muito engajada, então vamos discutir de igual para igual, não importa se é homem, se é mulher, vamos aceitar críticas, se eu estiver errada, a gente vai ali entender, mas também se eu estiver certa, eu vou defender muito aquela causa, e eu sou muito de olhar para a sociedade, né? Então, o fato de você olhar para a sociedade onde a pessoa tem dificuldades é uma coisa que eu gosto muito. Então, o trabalho voluntário veio até disso, de olhar para aquelas pessoas carentes. Então, não importa se é um asilo, não importa se é um orfanato, não importa se é uma família que está passando uma necessidade naquele momento, se precisam de ajuda para um emprego, eu sempre fico muito engajada em querer ajudar o outro, né? E eu adoro economia, eu adoro discutir, né? E você vê que, infelizmente, é uma realidade. Eu já estive em várias plenárias, né, de ver vereadores falando que as pessoas nem sabem o que estão falando ali. Hoje, infelizmente, para vereadores, né, são poucos que estão preparados para ser um vereador. A gente vê pessoas que eram líderes de comunidade, não tirando de maneira nenhuma, desclassificando a pessoa, mas ela não tem um preparo ali para estar discutindo uma lei, para estar trazendo projetos para o prefeito. Então, ele acaba, na verdade, fazendo o que um assessor ou que não consegue representar bem aquela sua cidade ou aquele seu bairro, levar. Então, e eu vejo mulheres com muita garra e querendo fazer isso, querendo entrar, e pessoas que têm um conhecimento para estar discutindo causas. O que você acha que a mulher, né, com essa questão da dupla jornada, o que ela pode trazer para os parlamentos, para as câmaras municipais, para o executivo? O que você acha que a mulher pode trazer a mais que o homem, de uma maneira geral? Muito mais a questão até das empresas na questão da diversidade e inclusão, né? Porque isso já é muito forte em todas as empresas. Então, da sala amamentação, de ter horários, às vezes, flexíveis quando ela é engravida, que ela possa sair para levar o filho no médico, trabalhar meio período, trabalhar mais home office, trazer conhecimentos, né, para escolas, porque elas estão muito mais perto dos filhos também. Então, elas participam das reuniões nas escolas, então trazer algumas dificuldades que aquela escola tenha, daquele bairro, melhorias, né, na educação dos filhos, que às vezes o pai, é raro os pais que vão participar hoje de uma reunião numa escola, ele não sabe o que aquela escola está passando de dificuldade, o que poderia ser melhor para o seu filho na educação, às vezes, estando ali tão perto, né? Então, eu vejo que ela pode trazer muitos projetos educacionais, projetos de saúde, que os homens hoje conhecem, mas não estão vivenciando tão de perto, tão próximo. Por que a gente ainda não tem uma mulher presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, uma mulher presidente do Senado? A gente já teve mulher presidente da República, né, que foi a Dilma, né? Nos Estados Unidos não teve ainda uma presidente mulher, né? Então, assim, por que a gente ainda não tem uma mulher assim num cargo desse? A gente não pode falar tanto do Brasil, que teve a Dilma mas um mandato imenso. infelizmente, né, não foi um mandato muito certeiro, né? O que a gente pode... Como que a gente pode vislumbrar assim, uma mulher presidente da Câmara dos Deputados, do Senado e outro cargo importante? Então, é porque faltam mulheres, né? Eu acredito que se tivesse a quantidade maior de mulheres ali como deputadas, seguindo uma carreira política, né? Vereadora, deputada, senadora, se ela tiver mais atuante e também tendo a força do partido, né? Tendo a força dos homens que fazem a política, né? Ela precisa, na verdade, estar inserida no meio para ela ser vista, né? E ela lutar também por isso, porque você olha na Câmara de Deputados, qual a quantidade de mulher que tem? Qual que se sobressai mais os homens mesmo, né?
porque a quantidade é menor, e aí, quando vai ter a votação, ou as causas que se ganhou ou não, a gente já teve governadora no Rio de Janeiro, mulher, né? A gente já teve prefeita em São Paulo, mulher também. Governadoras teve vários casos no É, Brasil, governadora principalmente lá teve para cima. várias, Maranhão, né? Teve várias governadoras. Mas Rio eu Grande acho que do Norte, se não falta. me engano. Acho que no Rio Grande do Sul também teve alguma, não sei se foi prefeito ou governadora, mas ou senado. Tem alguém forte de mulher no Sul. O Sul tem muitas senadoras É, fortes, muitas né? senadoras, Tem exato. senadoras com perfil bem combativo e tal. Exatamente. Então, eu acho que falta um pouco desse engajamento da mulher entrar e querer seguir carreira e lutar de igual a igual ali, projetos e mostrar a sua capacidade. A gente fala muito hoje em dia numa palavra que muita gente não conhece, que chama sororidade, né? Que é quando uma mulher apoia a outra, né? Uma mulher que incentiva a outra, né? E esse é um tema recorrente, a gente já discutiu aqui no Em Discussão. Você acha que falta também um apoio da própria mulher, assim, em Falta. relação à outra? Como é que funciona isso? Infelizmente, a gente vê que assim, são poucas as mulheres que ajudam a outra mulher em qualquer setor, né, de dar um apoio. Existe muito realmente né, eu gostaria de estar no lugar daquela pessoa. Ainda não tem, elas não são tão unidas quanto deveriam. Então, existe, claro, a gente não pode generalizar, dizer que toda mulher é assim. Existe uma classe que se une, e quando ela se une, ela cresce, ela se mostra, mas tem aquela classe também que a grande maioria são desunidas, as mulheres. A gente vê isso nas empresas, mesmo no trabalho, às vezes dentro da sua equipe de trabalho ali, é raro, é uma disputando com a outra quem vai sair melhor. Mas já está mudando muito isso, eu vejo, né? Diferente de um time de futebol, a gente tem a Marta aí, uma jogadora fantástica, Marta. E o time dela ajuda, a gente, é um exemplo, né? Poxa, de mulher que vai ali, briga de igual para igual, ganhou diversos títulos, mas só que o time dela trabalha em conjunto, e aí ela sobressaiu. E ela é um grande exemplo para a gente trazer. A gente tem jogadoras de basquete, né? Que também o time ajudou, a Hortência. A Hortência saiu. Paula, né? Exatamente, Hortência, Paula. Mas você vê, essas pessoas já estão mais lá atrás, né? E as Anos novas? 90, né? Exatamente. Lá atrás a gente via, parece que as pessoas eram mais engajadas em se ajudar e crescer. Não importa se vai crescer uma, mas hoje a gente vê as pessoas um pouco mais egoístas, entre aspas. O que a gente vê muito na política hoje em dia, que as políticas conversam com a gente está aqui, né, nos bastidores da casa, do dia a dia, como repórter também na rua e tal, a gente vê muito a mulher, ela não quer mais exercer, e com toda a justiça, ela não quer mais exercer aquele papel, né? Igual tem casos aqui, né, que a gente conversa e bate papo. Primeira coisa que muitas políticas escutam quando vão para um parlamento você vai embelezar o parlamento. As mulheres não querem embelezar o parlamento, elas querem discutir questões sérias. Elas eu acho assim, cada um tem a sua particularidade, mas elas querem discutir questões de importância para a sociedade. Elas não querem ser olhadas como apenas um rosto bonito dentro do parlamento, dentro da sociedade. Exatamente. Elas querem ser encaradas como pessoas que contribuem para o bem-estar social de uma sociedade. É o que a gente percebe muito no dia a dia, aqui, em outras casas parlamentares. Né? Até nas empresas, né? CFOs, tem muitas mulheres que são CFOs, são CEOs, e realmente ela não quer ser vista porque se ela é bonita ou se ela se veste bem, ela quer ser vista pela competência que ela tem e de discutir de igual para igual. Né? Trazer assuntos que são, no caso do parlamento, para a sociedade, discutir que é preciso de uma lei que vá nos facilitar, por exemplo, numa adoção, em algum trabalho, se for com animais, independente do trabalho. Ela vai pegar uma causa da saúde e ela quer discutir sobre aquela causa, sobre aquele problema. Você está falando, eu estou lembrando de exemplos aqui na casa. A deputada Adriana Borgo, né, que é da CPI,
que foi da CPI, da causa animal e tal, que ela viu questões das ONGs de animais e tal, né? Pessoas interessadas e envolvidas na Exatamente. causa, né? Esse é um exemplo que você está citando, que eu vejo um exemplo prático aqui na casa, né? Você olha, então tem muita mulher realmente, tem a causa animal, tem essa questão das crianças, tem a questão da saúde, e ela tá ali discutindo aquela causa, não importa se ela é bonita, se ela é feia, como ela se veste, não, ali eu sou um ser humano competente que estou discutindo, né, independente do que é aqui, a carcaça, vamos dizer, né, a gente está ali discutindo sobre o trabalho. Então, assim, não tem mais a questão ela não tolera mais a brincadeira também, né, Nem aquelas sempre é de bom gosto, brincadeirinhas, né, então, assim, você vê isso no nosso meio, e a gente, graças a Deus, eu vejo que a mulher conquistou o respeito dos homens. Já conquistou muito esse respeito, já cresceu, né? Você não tem muitas piadinhas mais, principalmente quando você Ainda está bem, num né? nível, com certeza, né? Eu realmente, quando eu trabalho numa indústria química, eu já tive que estar tratando com muitos clientes em determinadas situações de garantias, de crédito, e ali, no respeito, não importa o que você não, a gente está tratando de uma situação sua aqui, independente se você é homem ou mulher, a gente Até vai porque discutir. existem leis, existe toda uma política dentro das empresas, né? De Exatamente. respeito, né, de uma maneira geral, né, na sociedade. O que você acha que é preciso avançar em termos de leis, assim, né, que possam ajudar essa questão da representatividade feminina? Ou é mais a mulher mesmo se mobilizar uma com a outra na Eu acho que se a sociedade? gente tivesse uma lei, hoje já não existe uma lei de cotas de deficiente, poderia ter leis de cotas também. Lógico, tem um trabalho da diversidade e inclusão, que é muito forte nas empresas, e a grande maioria das empresas usam isso como metas. Né? Eu já fui em várias empresas aí que usam como metas ter a cota de mulheres, mas isso está muito dentro das empresas e da cultura. Agora, a gente precisaria de uma lei mais forte. Então, eu acho que isso poderia ajudar. Você tem que ter de cotas, e não tem a cota também que tem que ter para eleição, então você tem que ter uma cota dentro da sua empresa que vai ter tantas gerentes, que vão ter tantos cargos executivos. Isso acho que seria sensacional se a gente conseguisse uma lei em relação a isso, porque daí as empresas, além de ter a questão da cultura interna, ela teria que ter essa obrigatoriedade. Ou mesmo na contratação, né? Você precisa ter tantas funcionárias mulheres. Uma fábrica, por exemplo, você precisa ter tantas mulheres e tantos Você acha que a cota ajuda, homens. então? Eu entendo que a cota ajuda, mas também não adianta se a cota vai ajudar, mas a mulher ela precisa estar empenhada, e não é todo mundo que quer crescer. Tem pessoas, tem mulheres que ela preferem ter a vida dela, fazer o trabalho do dia a dia, ir para casa, cuidar dos filhos. Então, ainda precisam que as mulheres elas se engajem mais, que não tenham medo de discussão, que estudem, né, se aprimorem e venham para defender a nossa sociedade, né? Não tem tantas mulheres que já ingressaram na polícia. Está mudando um pouco esse cenário, mas ele ainda está devagar, né? A gente tem uma guarda municipal aqui de São Paulo que acho que pela primeira vez tem uma comandante mulher, né? Que é uma história super bonita da comandante. Ela começou, ela fez toda a carreira na guarda municipal e outro dia virou a comandante. Teve até Olha uma isso. solenidade aqui na casa, né? Eu Foi acho super lindo bonito. isso, eu acho maravilhoso. Tem também no ABC duas senhoras que são também são chefes da polícia municipal, e assim, eu acho tão bonito ver aquilo. Então, mas são poucas ainda, né? Como é que você vê assim a característica das mulheres no comando? Assim? A gente já falou um pouco sobre isso, mas como é que você vê? O que a mulher no comando ela tem de diferente do Ela é homem? mais detalhista. Ela é mais detalhista e eu acho que até no ponto dela, por ela ser detalhista, quando ela vai falar com as pessoas, ela tem uma sensibilidade melhor do que o homem, na verdade. O homem é muito direto, né? Puf, vai lá, fala. Para alguns pontos isso é bom, mas para outros pontos ele pode intimidar. Você acha que a mulher ela Ela vê tem um pouco mais o mais de outro? cuidado, ela olha mais, ela toma um pouco mais de cuidado do que ela tem que
com quem ela está falando, ela observa mais isso. Ah, com essa pessoa eu posso tratar dessa forma, com essa outra eu vou tratar de Isso é outra. uma característica super importante, E né? o homem não, ele já é muito no automático. Claro que tem exceções em tudo, mas a grande maioria dos homens é muito no automático, né? E a mulher, eu acho que ela analisa um pouco mais. Então aí, homens, aprendam com as mulheres, né? Aprendam com a sensibilidade feminina, Tem um né? pouco da sensibilidade, você falou tudo. Acho que falta um pouquinho dessa sensibilidade, de olhar, se colocar um pouquinho, às vezes, no lugar do outro. Eu acho que a mulher, às vezes, ela, né, ela olha um pouquinho mais isso, né? Até a gente olha isso até pelos cargos de liderança, né? Eu, como gerente também, né, eu vejo que a minha postura como gerente é diferente do meu amigo do lado, que é um homem como gerente, né? O que a gente precisa avançar, né, nos próximos anos aí, em termos de política, de mulher na política, de uma maneira geral? É se organizar em associações, é essa conscientização mesmo, é a mulher entender que ela é necessária na política, de uma maneira geral. O que é preciso mudar para ter mais mulheres na política? Eu acho que Para tem ter que 52% de mulheres na política, igual a população brasileira. Ter É um trabalho de 52%. realmente ir atrás dessas mulheres, porque eu acho que às vezes elas nem sabem o quanto elas são tão importantes. Elas acham, às vezes ela mesma se desvaloriza. Então, eu entendo que precisa ser um trabalho de conhecimento mesmo, de divulgação. Vamos divulgar mais o quanto precisa-se de mulher. Você vê que a divulgação é muito pouca. São raras mulheres que sabem que tem a cota de 30%. Então, eu acho que precisa ter palestras, precisa ter movimentos, precisa ter discussões, precisa ter fóruns, trazer as mulheres, ir ali naquela comunidade, falar, olha, você é importante. Você tem conhecimento que eu não tenho, vamos se engajar nas causas. Então, dá importância para ela também. Às vezes ela fala, eu sou só uma dona de casa, eu conheço, mas por que eu vou discutir ali? Às vezes ela mesma não se valoriza. Então, eu entendo que a gente precisa propor mais fórum, mais discussões. Tem muita mulher empreendedora, trazer essas empreendedoras. Tem grupos de rodadas de negócio, trazer essas mulheres. A gente vê o próprio Rotary, o quanto de mulher que tem no Rotary hoje, antes era só homem. Então, assim, precisa realmente ter grupos. Eu participo de alguns grupos que são comandados por mulheres e elas, o que ela gosta de fazer? Trazer novas mulheres. Vamos fazer palestra, vamos fazer fóruns, você é importante nisso, naquilo, desenvolver. E aí a mulher, ela realmente fala, não, eu posso fazer. Você está dizendo para a mulher assumir o protagonismo não só da sua vida, mas da sociedade. Exatamente. Trazer sua contribuição para melhorar a sociedade. Porque assim, só reclamar não adianta. A gente vê a dona de casa ou as que trabalham, é só reclamar. Não, vamos lá. Para reclamar, a gente precisa entender. Ou às vezes até se colocar no lugar do outro. Eu sempre falo isso. Porque reclamar, tá. E se você estivesse naquela posição, como você faria? Independente de partido ou do que seja. Então, eu entendi para poder estar reclamando, isso é muito do ser humano até, né? E você vê que as pessoas, as mulheres, como elas falam muito, elas reclamam muito, mas realmente ir lá e falar, eu vou fazer parte disso, eu quero aprender, eu quero entender. Eu não vou ser escutada. Os homens ainda têm o lado machista. Por que eu vou lá discutir dentro de uma câmera? Não tenho vontade disso. Você vê que até algumas igrejas existem encontros de mulheres. Eu já participei de igrejas que trazem a mulher ali também para discutir da região, enfim, da paróquia, não importa se é evangélica ou não. Já participei de vários encontros de mulheres para dizer o quanto elas são importantes, né? Então, realmente, eu acho que falta muito conhecimento. A gente precisa levar mais conhecimento para essas mulheres, para dizer que que o poder está dentro delas. O poder está dentro de cada um. E a mulher, ela pode chegar onde ela quiser. Só que ela tem que ter força de vontade. Ela tem que tirar esse poder de dentro e botar para fora e vamos ajudar. Dar as mãos, não vou disputar, não quero ficar contra o homem, muito pelo contrário. A gente tem que se ajudar e trazer conhecimentos que, às vezes, a grande maioria dos homens não tem alguma sensibilidade. Somar forças em torno de uma sociedade melhor. Exatamente, tem que somar força. Aqui não é questão da disputa. Eu vou disputar, eu vou tirar o homem do poder. Não é isso. A gente tem que somar forças. Cada um tem um conhecimento de causas diferentes.
e sensibilidades diferentes. Se a gente consegue unir isso, é só para melhor, nunca para pior. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a Adriana Caldeira, economista e palestrante. E o programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá. Vale a pena, né? Tem uma situação.